Boa noite. Boa noite. Hoje é dia 6 de julho e vamos para o nosso devocional do passageiro. Boa noite. Hoje é dia 6 de julho e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Jó, capítulo 13, versículo 23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live todos que precisam. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Jó. Circunstância da escrita. O autor de Jó é desconhecido, mas ele foi um homem instruído cujo com conhecimento sobre astronomia, a terra. Seu conhecimento incluía terras estrangeiras, vários produtos e profissões humanas. Era familiarizado com plantas e animais. Era um homem sábio e conhecedor da sabedoria tradicional, mas era acima de tudo um homem de sensibilidade espiritual. A história de Jó ocorre no período patriarcal. Naquela época, a riqueza consistia na posse de gados e servos, como os outros chefes das famílias patriarcais do Antigo Testamento. Jó cumpria deveres sacerdotais, incluindo ofertas de sacrifício por sua família. Assim como os outros patriarcas, Jó viveu mais de 100 anos de idade. Geograficamente, tudo ocorreu no norte da Península Arábica, na terra de Uz, muitas vezes associada a Edom. Os três amigos de Jó também tinham associações com pessoas do sul ou edomitas, assim como o tinha o jovem Eliú. Contribuição para a Bíblia. O livro de Jó ensina que o sofrimento vem para todos, tanto para os justos quanto para os injustos. Em última análise, Deus controla todas as situações da vida, incluindo a limitação do poder de Satanás. O conforto e a força do Senhor estão sempre disponíveis para aqueles que confiam. Embora mostre a questão do sofrimento, o livro de Jó concentra-se na natureza da conduta humana perante um Deus soberano e santo. Em harmonia com o restante das escrituras, o livro ensina que até mesmo uma prática consistente da religião é insuficiente sem um relacionamento de coração genuíno com Deus. A resposta para os problemas e objetivos da vida se encontra em uma reverência adequada àquele que é perfeito em todo ser e ações. O homem não precisa apenas confessar Deus, mas deve entregar-lhe tudo, deixando que Deus verdadeiramente seja Deus em todas as áreas da vida. A pessoa sentirá que Deus é mais do que suficiente. Estrutura o livro de Jó o escritor Jó era um contador de histórias habilidoso, que artisticamente caracterizou as distinções do protagonista Jó e o antagonista maior Satã, e os antagonistas menores, os três amigos e Eliú. A caracterização demonstra que o próprio Deus é o protagonista final, o herói da história. Satanás desafiou tanto Deus quanto a santidade de Jó, embora os três consoladores de Jó tenham aplicado a sabedoria tradicional à situação dele. Cada um fez de uma maneira diferente. Elifaz, o racionalista, argumentou com Jó. Bildade, o defensor, procurou defender Deus, e Jofar agiu como um promotor. O jovem Eliú serviu como uma influência mediadora na preparação dos discursos divinos que se seguem. O escritor construiu um enredo bem desenvolvido em torno de um diálogo dramático. O fato de ter relatado a aprovação de Jó em forma de história não significa que o patriarca não tenha sido uma pessoa real que passou por uma verdadeira aprovação. Spurgeon em Jó. A prosperidade de Jó prometia mais estabilidade de qualquer outra coisa abaixo do sol, mas além das nuvens, um espírito mau
enfrentava o espírito do bem em uma extraordinária conversa. Quando chamado para explicar seus feitos, o espírito do mal se gabou que tinha ido rodear a terra. Ele havia marchado em todos os lugares como um rei em suas propriedades, em seus próprios domínios, livre e desimpedido. Quando o grande Deus lembrou de que entre os homens havia pelo menos um coração que não tinha lugar, então seu poder não era reconhecido, ou seja, o coração de Jó. O maligno desafiou Jeová a testar a fidelidade de seu servo e disse-lhe a integridade do patriarca se devia à prosperidade que ele servia a Deus e se desvia do mal, porque achava sua conduta vantajosa para si mesmo. O Deus do céu aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão para tirar as misericórdias que o espírito do mal afirmava serem as causas da integridade de Jó. Vemos nisso a mutualidade de todas as coisas terrenas. E essa é a introdução da Bible Version para o livro de Jó. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Quanto culpas e pecados tenho eu? Jó capítulo 3, versículo 23. Você já ponderou e considerou realmente como é grande o pecado do povo de Deus? Pense em qual abominável é sua própria transgressão e você descobrirá que um pecado aqui e outro ali não apenas se amontoam até formar Alpes, mas que a iniquidade são empilhadas uma sobre a outra, como na antiga fábula dos gigantes que empilharam o monte Pelion sobre o monte Ossa. Montanha sobre montanha. Que massa de pecados há na vida de apenas um dos mais santificados filhos de Deus. Tente multiplicar esse número, os pecados de apenas uma, pela multidão de rendimentos, grande multidão que ninguém podia enumerar. E você poderá começar a conceber a grande quantidade de culpa do povo por quem Jesus derramou seu sangue. Contudo, chegamos a uma ideia mais adequada da magnitude do pecado pela grandiosa solução provida. É o sangue de Jesus Cristo, o único Filho amado de Deus, o Filho de Deus. Os anjos lançam suas coroas diante dele. Todas as sinfonias de coroais do céu cercam seu trono glorioso, qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E ainda assim ele toma a forma de um servo e é açoitado e perfurado, ferido e dilacerado, e finalmente morto, já que nada a não ser o sangue do Filho de Deus encarnado poderia fazer propriação por nossas ofertas. Em uma mente humana pode estimar adequadamente o valor infinito do sacrifício divino, pois ainda que seja grande o pecado do povo de Deus, a propriação que retira é imensamente maior. Portanto, o cristão, mesmo quando o pecado corre para a enchente negra e a lembrança do passado é amarga, ainda pode colocar-se diante do trono resplandecente do grande e santo Deus e clamar: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou? Enquanto a lembrança de seu pecado o enche de vergonha e tristeza, ao mesmo tempo cria um contraste para mostrar o esplendor da misericórdia. A culpa é a noite mais escura que a estrela formosa do amor divino brilha com um esplendor sereno. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.